Você se considera uma boa pessoa? Talvez você não machuque ninguém de propósito. Talvez ajude quando pode. Talvez respeite os outros. Talvez tenha valores, princípios e uma consciência pesada quando erra. Mas existe uma pergunta mais desconfortável. Ser uma boa pessoa é suficiente para viver uma vida boa? Porque muitas vezes pessoas boas vivem vidas pequenas. Pessoas boas permanecem caladas quando deveriam falar. Pessoas boas aceitam relações que as destroem. Pessoas boas evitam conflitos. Deixam oportunidades passarem e chamam isso de humildade. E no fim, acabam ressentidas. Elas dizem: eu sempre fiz o certo. Eu sempre tentei ajudar. Eu nunca prejudiquei ninguém. Mas talvez esse seja exatamente o problema. Talvez você tenha sido apenas bom. Quando precisava ser corajoso. Talvez tenha sido gentil. Quando precisava estabelecer limites. Talvez tenha sido compreensivo. Quando precisava dizer não. Dostoiévski entendia algo perturbador sobre a natureza humana. Não basta querer ser bom. É preciso ser responsável pelo que você faz com a sua bondade. Porque bondade sem força pode virar submissão. Bondade sem verdade pode virar falsidade. Bondade sem ação pode virar omissão. E, às vezes, a pessoa que parece mais boa por fora está apenas com medo de ser rejeitada. Hoje, vamos entender por que ser apenas uma boa pessoa não é suficiente. E por que, segundo Dostoiévski, a transformação começa quando você para de fugir de si mesmo. Desde cedo, somos ensinados que ser bom é obedecer, não responder, não causar problemas, não decepcionar, não discutir, não contrariar. E pouco a pouco, muita gente confunde bondade com ser fácil de controlar. A pessoa boa se adapta a tudo, aceita tudo, tolera tudo. Ela não diz o que pensa para não criar conflito. Não pede o que precisa para não parecer egoísta. Não se defende para não parecer agressiva. Mas existe uma diferença enorme entre bondade e fraqueza. Uma pessoa fraca pode até parecer boa, porque não tem força para fazer diferente. Ela não perdoa porque escolheu perdoar. Ela perdoa porque tem medo de perder. Ela não evita conflitos porque é sábia. Ela evita conflitos porque tem medo de ser abandonada. Ela não é humilde porque reconhece seus limites. Ela se diminui porque acredita que não merece ocupar espaço. Dostoiévski não acreditava em uma moral superficial. Para ele, o ser humano não era uma máquina programada para fazer o bem. O ser humano era contraditório, irracional, orgulhoso, ferido e capaz de destruir a si mesmo. Em Memórias do Subsolo, ele apresenta um homem que pensa demais, sofre demais e se isola do mundo. Esse personagem sabe que está errado. Ele percebe seus defeitos. Ele enxerga a própria crueldade. Mas saber não é mudar. E essa é uma das verdades mais dolorosas da vida. Você pode saber exatamente o que está fazendo de errado e ainda assim continuar fazendo. Você pode saber que precisa mudar. Pode saber que aquela relação não te faz bem. Pode saber que precisa estudar, trabalhar, se posicionar, pedir perdão, sair do lugar, mas continuar parado, porque consciência sem ação não salva ninguém. Ela apenas torna a prisão mais sofisticada. O protagonista de Memórias do Subsolo é um homem inteligente. Ele analisa tudo, questiona tudo, desconfia de tudo. Ele observa os outros e percebe falsidade. Observa a sociedade e percebe hipocrisia. Observa a si mesmo e percebe vergonha. Mas, em vez de usar essa consciência para se transformar, ele usa sua inteligência para justificar a própria paralisia. Ele pensa tanto que deixa de agir, e talvez isso aconteça com mais pessoas do que imaginamos.
Você já percebeu como é fácil pensar sobre a vida e difícil viver de verdade? É fácil assistir vídeos sobre disciplina. É fácil salvar frases sobre coragem. É fácil dizer que quer mudar. Difícil é acordar e fazer o que precisa ser feito. Difícil é mandar a mensagem que você está evitando. Difícil é pedir desculpas. Difícil é terminar algo que já acabou por dentro. Difícil é dizer a verdade quando a mentira seria mais confortável. O homem do subsolo tem consciência, mas não tem direção. Ele entende a dor, mas não constrói nada com ela. E aqui está o perigo de ser apenas uma boa pessoa. Você pode passar a vida inteira tentando não fazer mal a ninguém e nunca fazer o bem que só você poderia fazer. Porque fazer o bem exige presença, exige decisão, exige risco, exige responsabilidade. Não basta não destruir, é preciso construir. Muitas pessoas são boas porque têm medo. Medo de serem julgadas, medo de parecerem egoístas, medo de perderem a aprovação dos outros. Então elas se tornam indispensáveis, ajudam todo mundo, resolvem problemas que não são delas, carregam culpas que não cometeram, aceitam migalhas emocionais e chamam isso de amor. Mas por dentro algo cresce: ressentimento. E o ressentimento é perigoso, porque ele não aparece de uma vez. Ele cresce em silêncio. Você ajuda alguém, mas sente que a pessoa não reconhece. Você aceita uma humilhação, mas diz que não tem problema. Você se cala, mas espera que o outro perceba a sua dor. Só que ninguém percebe. E então você começa a pensar: eu faço tudo pelos outros e ninguém faz nada por mim. Mas talvez ninguém tenha pedido que você fizesse tudo. Talvez você tenha oferecido demais para não precisar encarar o medo de dizer: eu também preciso de algo. Dostoiévski entendia esse lado sombrio da bondade. O homem do subsolo deseja a conexão, mas afasta as pessoas. Deseja ser compreendido, mas ataca quem se aproxima. Deseja amor, mas sente vergonha de precisar dele. E isso é profundamente humano. Muitas vezes, nós não machucamos os outros porque somos maus. Nós machucamos porque estamos feridos e não sabemos lidar com a própria ferida. Mas reconhecer isso não é uma desculpa, é o começo da responsabilidade. Imagine uma pessoa que vê uma injustiça e fica em silêncio. Ela não fez o mal, mas também não fez nada para impedir. Imagine alguém que vê um amigo se destruindo, mas evita conversar porque não quer se meter. Imagine alguém que aceita ser desrespeitado todos os dias e, por medo de desagradar, nunca estabelece um limite. Essa pessoa pode ser gentil, mas será que ela está sendo boa consigo mesma? Ser bom não é evitar todo conflito. Ser bom é saber qual conflito vale a pena enfrentar. Às vezes, dizer não é um ato de amor. Às vezes, se afastar é um ato de respeito. Às vezes, confrontar alguém é mais honesto do que sorrir e fingir que está tudo bem. A bondade verdadeira não é passiva. Ela não precisa gritar. Ela não precisa humilhar. Ela não precisa controlar. Mas ela sabe se posicionar, porque uma pessoa incapaz de dizer não, não está dizendo sim por escolha. Está dizendo sim por medo. E não existe liberdade onde só existe medo. Dostoiévski enxergava que o ser humano precisa ter liberdade até para errar, porque sem liberdade não existe escolha moral. Se você só faz o bem porque é incapaz de fazer o contrário, então talvez isso não seja virtude. Virtude é ter poder, consciência e escolha. E ainda assim, escolher não destruir. Muita gente se considera boa por causa das intenções. Eu queria ajudar, eu não queria machucar, eu tinha boas intenções, mas o mundo não é transformado apenas por intenções. Uma intenção sem atitude é apenas uma possibilidade. Você pode amar alguém e nunca demonstrar. Pode admirar alguém e nunca apoiar. Pode querer mudar sua vida e nunca começar. E, depois de anos, pode perceber que viveu mais na imaginação do que na realidade. O homem do subsolo é um exemplo extremo disso. Ele cria discursos, cenários e justificativas dentro da própria mente,
Mas quando chega o momento de agir, ele se perde. Ele quer ser visto como superior, mas sente vergonha. Quer ser amado, mas rejeita o amor. Quer ser livre, mas se torna prisioneiro do próprio orgulho. E talvez o orgulho seja um dos maiores inimigos da transformação, porque o orgulho diz: eu não vou pedir ajuda, eu não vou admitir que errei, eu não vou mostrar que isso me machucou, eu não vou mudar, porque mudar seria admitir que eu estava errado. Mas crescer exige essa humilhação, a humilhação de reconhecer: eu não sei tudo, eu me enganei, eu feri pessoas, eu também preciso mudar. Ser bom não é parecer moralmente superior. Ser bom é ter coragem de olhar para a própria sombra. Existe uma forma de orgulho que se disfarça de bondade. É quando você pensa: eu sou diferente, eu jamais faria isso, eu sou melhor do que essas pessoas. Mas Dostoiévski mostra que todos nós carregamos contradições. A pessoa que critica a mentira pode mentir quando se sente ameaçada. A pessoa que condena a traição pode trair quando sente desejo ou medo. A pessoa que fala sobre amor pode ser cruel com quem está mais perto. Isso não significa que devemos aceitar qualquer comportamento. Significa que devemos abandonar a ilusão de pureza, porque quem acredita ser incapaz de errar se torna perigoso. Essa pessoa não pede desculpas, não escuta críticas, não reconhece o dano que causa. Ela acredita que suas intenções são tão boas que qualquer atitude sua está justificada. Mas a bondade verdadeira é humilde. Ela pergunta: eu realmente ajudei? Eu ouvi o outro? Eu estou fazendo isso por amor ou por necessidade de aprovação? Eu estou sendo generoso ou estou tentando controlar? Eu estou em silêncio por paz ou por covardia? Essas perguntas incomodam, mas são elas que impedem que você se torne uma pessoa boa apenas na própria narrativa. Para Dostoiévski, o ser humano não pode fugir eternamente da responsabilidade. Você pode culpar sua infância, pode culpar seus pais, pode culpar a sociedade, pode culpar quem te feriu. E sim, tudo isso pode ter deixado marcas profundas. Mas chega um momento em que a pergunta muda. Não é mais: por que fizeram isso comigo? A pergunta passa a ser: o que eu vou fazer com isso agora? Essa pergunta é pesada porque devolve sua liberdade. E liberdade assusta, porque quando você é livre, não pode mais colocar toda a culpa no mundo. Você precisa decidir. Vai continuar repetindo o que te machucou? Vai continuar se escondendo atrás da imagem de pessoa boa? Vai continuar aceitando uma vida que não respeita quem você é? Ou vai assumir a responsabilidade de mudar? Responsabilidade não significa se culpar por tudo. Significa reconhecer o que está nas suas mãos. Você não controla o passado. Não controla as escolhas dos outros. Não controla tudo o que acontece. Mas controla o próximo passo. E, muitas vezes, a sua vida muda quando você para de esperar que alguém venha salvá-la. Ser uma boa pessoa é importante, mas não é suficiente. Porque o mundo não precisa apenas de pessoas que não fazem mal. O mundo precisa de pessoas que tenham coragem de fazer o bem. Pessoas que defendam quem não consegue se defender. Pessoas que digam a verdade quando seria mais fácil mentir. Pessoas que coloquem limites sem perder a humanidade. Pessoas que reconheçam os próprios erros sem se destruir por eles. A bondade não é ser fraco, não é ser silencioso, não é agradar todo mundo. Bondade é força com consciência. É olhar para a própria escuridão e decidir não entregá-la aos outros. É reconhecer que você pode ser cruel, egoísta, covarde e contraditório, mas não usar isso como desculpa. É escolher todos os dias agir melhor do que agiu ontem. Dostoiévski não nos ensina que devemos ser perfeitos. Ele nos lembra que somos complexos. E talvez a verdadeira transformação não aconteça quando você tenta parecer uma boa pessoa. Talvez ela aconteça quando você para de fingir que é perfeito e começa a se tornar responsável. Então, da próxima vez que você disser "eu sou uma boa pessoa", pergunte a si mesmo: eu sou bom porque escolho ser?
ou porque tenho medo de ser outra coisa? Eu ajudo porque amo ou porque preciso ser aceito? Eu me calo por sabedoria ou por medo? Porque ser apenas uma boa pessoa não é suficiente. Você precisa ser uma pessoa inteira, com bondade, com coragem, com limites, com verdade e com responsabilidade. Se este vídeo fez você refletir, inscreva-se no canal. Aqui nós não buscamos frases bonitas para aliviar a consciência. Nós buscamos ideias que mudam a forma como você vive. E talvez a mudança comece agora,